A saúde pública da Espanha é sempre apontada como uma das principais vantagens de viver aqui. Mas será que ela realmente funciona? Será que todo mundo tem direito? No vídeo de hoje você terá todas essas respostas, então não saia daí! Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Habla Galera. Eu sou a Luciana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a saúde pública aqui da Espanha. Primeiramente, antes de nós falarmos qualquer coisa sobre a saúde pública aqui da Espanha, nós precisamos entender quem tem direito e quem não tem. Isso é algo que a gente descobriu, infelizmente, apenas quando a gente chegou aqui, e não foi uma surpresa muito positiva, e vocês já vão entender por quê. O sistema de saúde público aqui na Espanha, ele é totalmente gratuito, e um dos primeiros requisitos para você ter acesso é você estar vivendo aqui legalmente, você ter o NIE. Mas, para nossa surpresa, essa não é a única coisa que você precisa ter para ter acesso. Isso nós só descobrimos quando nós chegamos aqui, infelizmente. E quando nós chegamos, nós fomos tramitar a autorização de residência de toda a família. Nós já até falamos um pouco dessa experiência em outros vídeos, nós vamos deixar aqui fixado no comentário para vocês terem acesso também, para quem ainda não viu. E quando nós fomos tramitar as nossas autorizações, um dos pré-requisitos era que todos nós tivéssemos convênio, que nós tivéssemos um seguro de saúde privado. Então nós entendemos que assim, ao final do processo, quando nós tivéssemos já a nossa autorização, a gente simplesmente cancelava os planos de saúde e então nós teríamos acesso à saúde pública. Mas, para nossa surpresa, para a maioria de nós, isso sim deu certo, mas como vocês também, os que nos acompanham, sabem que a minha mãe mora aqui com a gente conseguiu tramitar a autorização de residência dela como familiar e comunitário também. Mas o que acontece é que o segundo requisito para você ter acesso à tarjeta sanitária, ou seja, à saúde pública, é você estar contribuindo com a Seguridade Social. Ou você precisa ter um contrato de trabalho, estar trabalhando, ou então ser autônomo. De alguma forma você precisa estar contribuindo, pagando os impostos, para você ter o direito à saúde pública. As duas formas que existem é ou você estar diretamente trabalhando ou então você ser beneficiário de quem está trabalhando. Por exemplo, se em uma família o marido ou a esposa estiver trabalhando, consegue colocar o outro como beneficiário e também os filhos de até 21 anos conseguem ser considerados beneficiários e são beneficiados aí pela saúde pública. Mas no caso da minha mãe, como ela já, assim, como eles entendem que ela já não é um parente de primeiro grau, é considerada primeiro grau apenas cônjuge e filhos, então no caso dela como ascendente, como minha mãe, como sogra do Tiago, o benefício ele não se estendeu para ela. Então no caso dela nós temos um convênio de saúde privado para ela, nós pagamos todos os meses. Esse convênio atende bem ela, não é nenhum grande problema, mas é um custo que a gente não contava e foi uma surpresa, porque a gente só descobriu depois que a gente tramitou toda a autorização de residência e quando nós começamos a juntar todos os documentos que eles pedem, né, que é empadronamento, cópia disso, cópia daquilo, quando a gente começou a juntar toda a documentação para solicitar a tarjeta sanitária dela, foi que a gente descobriu que se ela não estivesse trabalhando, ela não teria direito. E como ela veio para cá e a nossa intenção era que ela morasse com a gente e ajudasse com a nossa filha, a intenção dela nunca foi trabalhar aqui, então a gente precisou continuar aí com o seguro de saúde no caso dela. Bom, nós já até ouvimos de pessoas que moram aqui há muitos anos, que simplesmente foram lá com passaporte, empadronamento e conseguiram a tarjeta sanitária. Não sei se isso mudou de alguns anos para cá, se antes era um pouco mais flexível, mas eu sei que hoje, aqui na comunidade de Madrid, onde nós moramos, é assim que funciona. Você precisa cumprir esses dois pré-requisitos. Estar vivendo aqui de maneira legal e também estar contribuindo com a Seguridade Social. Quando a gente fala de ter acesso, ter direito à saúde pública, a gente quer dizer aquele acompanhamento que você possa precisar, ou um tratamento, ou então marcar uma consulta com um determinado especialista, se você suspeita que você tem algo e você precisa ir num X médico
para ver se você realmente está com aquele problema, ou seja, não é uma dor que deu de repente, você está suspeitando de algo e você precisa de um tratamento. Nesse caso, é que fica complicado se você não tiver esses dois pré-requisitos que eu acabei de falar. Porque assim, a gente sabe que no caso de emergência, se você precisar de aquele atendimento ali, daquele socorro, eles não vão negar, nós temos prova disso, porque quando nós chegamos aqui, enquanto nós não tínhamos a documentação, tanto eu como a minha mãe, quanto a Ana Júlia, nós precisamos passar pela emergência. E assim, só explicando um pouquinho, como eu comentei que nós fizemos o plano de saúde, é interessante vocês saberem também. É de uma determinada companhia de seguro que nós contratamos, que é a Mapfre. A Mapfre é uma companhia, uma das melhores aqui da Espanha, porque todo mundo sempre falava, contrata o melhor seguro de saúde quando vocês forem tramitar a residência. Então nós procuramos a melhor, e a melhor, porque, pelo que todo mundo nos indicava, era a Mapfre. Só que o que a gente não sabia era que, com 3 meses, a Mapfre cancela o seu seguro se você não apresenta um NIE. Porque quando você contrata o seguro, você contrata com um passaporte, você contrata como estrangeiro, só que passados 3 meses, se você não comunica à companhia que você já está vivendo de forma legal, se você já não passa para eles um número de NIE, eles automaticamente cancelam o seu seguro. A gente não sabia disso e infelizmente quando eu precisei, porque eu já comentei que o meu documento ele demorou mais do que 3 meses para sair, tanto o meu quanto da Ana Júlia, da minha mãe, a documentação de nós todas atrasou bastante. Então, passados 3 meses que a gente estava aqui, o convênio de nós 3 foi cancelado e eu tive uma tosse muito forte, um começo de pneumonia, e eu vim no centro de saúde, vim aqui no postinho perto de casa e expliquei toda a situação. Falei, olha, eu estou esperando a autorização de residência sair. O seguro de saúde cancelou o meu seguro porque eu não apresentei o NIE e eu estou nessa situação, estou com tosse, estava com febre alta, já fazia dias e acho que foi um anjo que caiu do céu, assim, eu não posso dizer se todos os médicos teriam a mesma conduta, mas esse médico em específico foi um anjo na minha vida, porque eu estava com um comecinho de pneumonia e ele me atendeu, foi super atencioso. E ele falou o seguinte, você precisa tomar antibiótico, só que como você não tem a tarjeta sanitária, nenhuma farmácia vai vender esse antibiótico para você, por mais que eu te receite, eu nem posso te receitar se você não tem a tarjeta sanitária. Então você não vai conseguir comprar esse antibiótico que você realmente precisa, porque o seu estado está muito ruim. Então ele me deu os antibióticos, ele me deu a quantidade suficiente para um tratamento de 10 dias, ele me deu todos os remédios que eu ia precisar para esse período, e ele fazia plantão aqui nesse postinho dia sim, dia não. Então ele falou, olha, dia sim, dia não, você vem aqui no meu plantão, eu chego aqui às 8, você vem e fala aí na recepção que você está me esperando, eu vou examinar você dia sim, dia não, até a gente ter certeza que você está fora de risco. Então assim, isso foi muito legal da parte dele. Então, por essa situação, a gente sabe que, precisando de um socorro, eles não vão negar esse socorro para a gente. Mas, quando nós dizemos acesso à saúde pública, nós queremos dizer um acompanhamento, exame de rotina e tudo isso que a gente já mencionou. Só uma informação bastante importante de compartilhar com vocês. A única exceção que eles abrem aqui de dar a tarjeta sanitária são para as crianças. Então, independentemente da situação da criança, se ela está aqui legal, se os pais estão legais ou ilegais, se trabalham ou não trabalham, a única exceção que eles abrem aqui são para as crianças. Então, as crianças não são atendidas apenas na emergência, como elas têm direito às consultas de rotina com o pediatra. Então, quando você vai pela primeira vez no posto de saúde aí do teu bairro, eles já vão assignar um médico para tua filha ou para o teu filho, enquanto ele for menor de idade. As crianças aqui não têm problema nenhum com relação à tarjeta sanitária. Agora, só passando para a parte de funciona ou não funciona. Como sempre, nós dizemos aqui no canal que tudo nós falamos de acordo com a nossa experiência, com tudo que a gente passou aqui. A nossa opinião é a seguinte: funciona super bem. O que nós vemos aqui assim de problema é a questão de acostumar-se ao jeito como eles tratam as coisas. Nós vamos dar um exemplo para vocês que, mais uma vez, no caso da nossa filha,
A adaptação com relação ao clima foi muito difícil aqui para Ana Júlia. Nós morávamos aí no Brasil numa cidade muito quente, era verão praticamente 12 meses no ano. Então assim, a gente não sabia o que era inverno, ela não sabia o que era inverno. E quando nós chegamos aqui, o nosso primeiro inverno foi muito difícil para ela. Ela ficou muito doentinha, ela teve muita tosse, muita febre, muita gripe, muito tudo. E assim, a gente ia desesperadamente no posto de saúde, no hospital, e era sempre atendido com aquela calma, a criança com 40 de febre, e isso inclusive aconteceu semana passada, depois de muito tempo que ela não ficava doente, ela ficou doentinha agora de novo, mas voltando lá no comecinho da adaptação, onde ela ficou muitos meses aí com tosse, com gripe, a gente chegava no hospital assim desesperado, com a criança ardendo de febre, e eles numa tranquilidade examinava, muito bem examinado, isso a gente não pode dizer que é ruim, eles examinavam muito bem, faziam um acompanhamento, ligava para saber se estava tudo bem, faziam exames, todo esse protocolo eles cumpriam super bem, mas medicamento zero, eles não recomendam nada. No máximo assim um paracetamol, um ibuprofeno para controlar a febre. E aí se você pergunta, tá, e se mesmo assim eu não consigo controlar a febre com esses 2 remédios? Porque entende-se que se a criança está com um processo aí infeccioso, ela precisa de um antibiótico. Mas eles aqui são muito resistentes a antibiótico, a gente vê aí dentro dos hospitais, dentro dos postinhos de saúde, cartazes, campanhas que eles fazem contra o uso do antibiótico. Como no Brasil a gente tem mais essa cultura de ir no médico e você já sai com aquela listinha básica de 3, 4 remédios, antialérgico, anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, a gente já sai com esse monte. Então aqui eu ia desesperada, eu falava para o Thiago, eu falava, hoje eu não saio de lá sem uma receita, eu preciso de um remédio e não tem jeito, eles não dão. O que eles falam é dar banho para a criança ficar fresquinha, mel com leitinho quente, dar bastante água, essas coisas assim bem caseiras, que a gente falava, mas como que isso vai resolver a criança nesse estágio, nesse ponto? E às vezes eu pensava assim, é que esse médico não é de dar remédio, eu vou em outro posto, eu vou em outro hospital, eu vou voltar a outro horário, que é para mim pegar outro médico, e não tem jeito. A gente chegou à conclusão que é uma conduta deles, não é de um determinado médico, eles são assim mesmo, no geral, todos eles. E hoje, já com quase 2 anos aqui na Espanha, a gente acabou se acostumando. A gente já sabe que a gente vai no médico, na verdade a gente vai por desencargo de consciência, para ter certeza que está tudo bem, para depois não ser negligente e ficar em casa achando que está tudo bem, e quem tem que dizer que está tudo bem é o médico. Então assim, a gente vai para fazer a nossa parte, mas não vai esperando um remédio, não vai esperando um antibiótico, nenhuma receita. Isso não. Quando a gente foi na última consulta da Ana Júlia no Brasil, antes de vir para cá, a gente contou para ele que a gente estava se mudando para um outro país, e eu pedi para ele uma receita de um de cada remédio que ela pudesse precisar e para trazer. E essa é uma dica que eu deixo para vocês, porque assim, de início, foi o que me ajudou, foi o que tranquilizou um pouco a gente, foi os remédios que eu trouxe do Brasil. Claro que você não pode trazer uma quantidade exagerada, é o que eu falo, traz 1, 2 de cada para uma emergência, porque aqui esse negócio do remédio é realmente complicado, eles não dão. Fora isso, essa parte de ser um pouco assim, essa agonia que a gente passa, a gente sempre foi super bem atendido, tanto eu nas minhas consultas, quanto quando eu levo a Ana Júlia frequentemente aí ao pediatra, eles fazem um acompanhamento muito bacana. A gente achou isso muito diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. E com relação a consultas, a marcar consultas, a realizar exames, aquela parte de rotina, até agora a gente também não tem o que dizer. Você marca a consulta, com poucos dias já chega o dia da consulta. E aí se precisa realizar um exame com poucos dias também, já é o dia do exame, e é legal que você não precisa voltar para buscar o exame, ou até mesmo se é um exame que fica pronto no dia, você não sai dali com o exame. Isso é um processo todo interno aqui deles, essa comunicação, esse envio dos resultados dos exames do médico para o hospital. Quem faz é o próprio hospital, você realiza o exame e vai embora.
E aí o médico, ele analisa os resultados e vai te ligar. Se deu tudo certo, ele vai apenas te ligar dizendo que todos os exames estavam tudo certo. Na verdade, se tiver tudo certo, às vezes eles nem ligam. E se tiver algo errado, eles vão te comunicar, seja para fazer um tratamento, pedir um retorno ou algum exame complementar. Mas assim, a fila de espera realmente não existe. É claro que agora em tempos de Covid as coisas mudaram um pouco, a gente percebe que está um pouco mais lento e que você não tem mais tanto acesso ao seu médico assim na hora que você quer, mas eles te ligam. Eles te assignam um médico de cabeceira que eles chamam e esse médico é um clínico que ele vai te auxiliar em tudo que você precisar e aí caso não seja da competência dele, ele vai te direcionando para os especialistas. Você sente uma proximidade entre você e o seu médico, vai ficando um histórico seu, isso a gente acha bem legal. Então, na nossa opinião, a saúde pública aqui da Espanha é muito boa, podemos dizer que é muito de qualidade e eu e o Thiago a gente sempre conversa, né, que assim, é algo que não é gratuito, porque nós pagamos por essa saúde pública através dos nossos impostos, mas aqui, pelo menos, diferente do Brasil, a gente paga esse imposto com gosto, a gente paga com ânimo, porque a gente sabe que quando precisar, vai estar ali para você poder usufruir daquilo que é um benefício, é um direito nosso. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que toda essa informação tenha sido útil para você que está se planejando para vir morar aqui na Espanha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe ele nas suas redes sociais. E se você ainda não está inscrito, corre lá e se inscreve para você receber sempre informação de muita utilidade aqui da Espanha. E, mais uma vez, obrigada por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.